Olá, boa noite. Um surto de gripe tem deixado em alerta as autoridades em saúde aqui do estado. O aumento no número de casos provocou uma sobrecarga nos atendimentos nos PAs e também unidades básicas de saúde. Nesse ponto de vacinação em Vitória, durante a tarde, além do imunizante contra a Covid, as pessoas vieram atrás de proteção contra outro vírus, o da influenza. Eu vi que está tendo um surto, no Rio de Janeiro, então tem que tomar, tem que se prevenir. Eu ouvi falar que está tendo um surto muito grande de gripe, aí eu resolvi tomar também para me proteger. Não gosto não, mas tem que vir. Muita gente está assustada, e com razão. O estado tem registrado um surto de casos de gripe. Por conta disso, os PAs em diversas cidades estão lotados. Está todo mundo preocupado e procurando ajuda. Atualmente aqui no estado, 78,6% das pessoas já estão imunizadas contra a gripe. Mas o ideal, segundo o Ministério da Saúde, é 90%. A Secretaria Estadual acredita que, por conta disso, o Espírito Santo está sendo atingido por uma extensão do surto de influenza, que começou no Rio de Janeiro e depois foi para São Paulo. O número de casos começou a aumentar aqui no estado nesse final de semana. É uma epidemia de influenza A, detectada já por nosso laboratório. Nós estamos apenas aguardando a confirmação de qual cepa que está circulando entre nós. Na região metropolitana, todas as cidades confirmaram aumento dos casos. Na capital, houve um aumento de 71% de queixas relacionadas a sintomas respiratórios só no PA da Praia do Suá e 41% no de São Pedro. Nos PAs de Vila Velha, foi de 50%. Já na Serra, de 10 pacientes que procuram atendimento, 6 estão com sintomas gripais. Em Viana, os atendimentos triplicaram. E em Cariacica, só no PA de Alto Lage, mais de 2.100 pessoas gripadas foram registradas entre segunda e terça-feira. Para evitar essas cenas, a orientação é não buscar UPAs e nem PAs. Os perfis dos pacientes são quadros leves, ambulatoriais e devem ser avaliados pela atenção básica. Por isso, procure as unidades de saúde da família do seu bairro, da sua comunidade, para que nelas também seja notificada a possibilidade suspeita da Covid-19. Esse infectologista afirma que o surto de gripe nessa época do ano não é normal, não. E há também uma nova variante circulando. Nessa época do ano, não é normal que a gente tenha tantos casos de gripe como nós estamos tendo. Mas a gente sabe que os vírus da gripe podem circular mesmo fora da temporada prevista, que é no outono e inverno. E é isso que está acontecendo agora. A principal estratégia do estado é reforçar a vacinação. Vale ressaltar que a vacina contra a gripe pode ser tomada junto com a para combater a Covid. A população pode procurar uma unidade de saúde e aproveita para fazer a vacina para Covid e influenza ao mesmo tempo, que não tem problema. No final das contas, os mesmos cuidados que temos por conta da Covid devem ser mantidos e adotados principalmente agora para evitar a gripe, incluindo o principal deles, o uso da máscara. A gripe é uma doença respiratória e o uso de máscara protege efetivamente contra a gripe. E também a higienização das mãos, tão importante quanto o uso da máscara. Um acidente envolvendo 6 veículos deixou pelo menos 3 pessoas feridas na BR-101 em São Mateus. A batida envolveu uma carreta, um caminhão, um ônibus e 3 carros. Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu no começo da tarde. A dinâmica não foi informada. Parte da pista teve que ser interditada para o resgate dos feridos. As vítimas foram levadas para o Hospital Roberto Silvares. Um homem foi assassinado dentro de casa em Vitória. Nosso repórter Yuri Demuner tem os detalhes para a gente ao vivo deste caso. Boa noite, Yuri. Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Um crime muito chocante, viu? Era por volta de 2 horas da tarde de hoje, quando 5 criminosos invadiram a casa deste homem no Morro do Quadro, aqui em Vitória, e executaram ele. A vítima é um idoso de 63 anos, que, segundo testemunhas, foi atingida por 6 tiros. A polícia também disse que os criminosos efetuaram vários disparos dentro da residência, assustando os moradores ali da região. E para piorar, gente, isso tudo teria acontecido na frente dos 2 filhos do idoso. Esses 2 filhos são
não autistas, é um casal de 18 anos e eles estariam ali no momento na residência na hora em que o pai foi executado. Pois bem, os criminosos fugiram e até o momento ninguém foi encontrado. A polícia também não informou qual teria sido a motivação deste crime, mas existe um boato lá no Morro do Quadro dizendo que esse idoso teria estuprado uma pessoa no bairro e isso teria provocado a fúria dos criminosos, dos traficantes ali da região. Gente, só deixando bem claro que isso não é uma informação confirmada pela polícia e sim o boato que está circulando lá no bairro, o que os moradores estão dizendo lá na região. A identificação deste homem também não foi divulgada pela polícia e, como eu disse, os 5 criminosos continuam foragidos. Se você tiver alguma informação aí, pode ajudar a polícia pelo telefone 181. Isabela, são essas as informações. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Yuri. Vamos continuar acompanhando essa história. Obrigada. Um casal foi preso com drogas na BR-262 em Venda Nova do Imigrante. A mulher está grávida de 9 meses e o motorista não tem habilitação, ainda dirigia sob efeito de droga. No carro, a Polícia Rodoviária Federal encontrou pinos de cocaína dentro de uma caixa de som. Na capa do volante também tinha entorpecente. O casal foi parado após uma ultrapassagem em local proibido e o condutor assumiu que havia usado cocaína. Ele teria extensa ficha criminal, inclusive. Também afirmou que comprou a droga no terminal de Campo Grande, em Cariacica, e levaria para Ibatiba. Esse casal foi preso, levado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante. A polícia não divulgou os nomes dos suspeitos. Olha só, falta o executor ser preso no caso do assassinato do empresário em Guarapari. A polícia desvendou o caso. A morte foi encomendada por causa de uma disputa em uma obra na cidade. Ao todo, a polícia prendeu 5 pessoas suspeitas de envolvimento no crime, 3 em Guarapari e 2 na cidade de Eunápolis, na Bahia. A polícia acredita em crime de mando e o motivo seria a divergência do valor de uma obra. Eles realizaram uma obra no município de Guarapari. Ao final dessa obra, quando seria feito o pagamento pelos serviços prestados pela empresa da vítima, eles divergiram quanto aos valores. Então, esse fato, essa divergência é que criou a inimizade entre vítima e mandante. 2 homens foram contratados para executarem o empresário Tiago Nossa, de 31 anos. O crime aconteceu no dia 11 de novembro, no bairro Aeroporto, em Guarapari. As imagens mostram o momento em que os suspeitos vão até o escritório do empresário, atiram e depois fogem. A polícia acredita que a dupla forjou um latrocínio, um roubo seguido de morte. As imagens mostraram que eles já estavam seguindo a vítima, que eles estavam passando pela empresa da vítima, os locais que a vítima frequentava, estavam monitorando a vítima. Quando eles viram que a vítima havia chegado no seu local de trabalho, eles foram até o local, pediram para entrar, falaram que queriam um orçamento. Quando abriram a porta, eles anunciaram um assalto. Pegaram alguns celulares ali da empresa e da própria vítima e eles tinham a intenção, isso ficou provado, que os executores queriam simular um roubo, um latrocínio, para desviar totalmente a investigação de que era um crime de mando. A polícia chegou até parte do grupo envolvido depois que localizou o carro que foi utilizado no crime. Ele foi encontrado na Bahia. Inclusive, um dos executores foi preso no estado nordestino. A polícia suspeita que o mandante do crime conhecia o Tiago. Teria contato direto com a vítima. Alguns meses antes, em junho, ele esteve no velório, no aniversário da vítima, e foi ao velório. Um funcionário do homem que pode ter encomendado o crime é apontado como intermediário, teria auxiliado os atiradores e, inclusive, um era sobrinho dele. Um dos executores ainda está foragido. O suspeito de ser mandante do crime foi preso. Denúncias podem ser feitas ao 181, não precisa se identificar. Um homem foi condenado a 25 anos de prisão e 4 meses por matar a ex-namorada em Linhares. Tarcísio Santos Cortes não aceitava o fim do relacionamento e matou a professora Suelen Souza Silva. Esse crime foi em 2019. Suelen terminou o relacionamento porque descobriu que Tarcísio era casado. Ele invadiu a casa da vítima, arrombou a porta e deu um tiro na mulher. Na época, o suspeito se apresentou à polícia e ficou preso. Hoje, após 7 horas de julgamento, foi condenado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
A jovem que foi esfaqueada pelo ex-marido em Vitória por pouco não perdeu os movimentos do corpo. A Caroline revelou que era agredida pelo suspeito e que até os filhos pediam para ela se separar dele. Feridas na testa, braço, peito e outras partes do corpo. Caroline foi atingida por vários golpes de faca do ex-namorado, Michael Ferreira da Silva. A violência aconteceu na frente dos filhos do casal e da mãe da Caroline. Eu poderia ter ficado paraplégica, porque se fosse um pouquinho abaixo aqui, ele ia acertar a coluna. A jovem ficou internada durante 5 dias em estado grave, mas recebeu alta. Eu achei que eu ia morrer, que eu não ia ver meus filhos nunca mais Mas depois eu pensei, Deus me deu outra chance, cara, de viver. Ela já não aguentava mais a relação conturbada que vivia ao lado do ex-namorado. Foram 16 anos de muito ciúme e violência. Foi um relacionamento de muitas brigas, muito ciúme possessivo. Não queria que eu trabalhasse, com ciúmes. Ele me batia, sempre me bateu. Mas chegou num ponto que eu falei, ele vai me matar, então eu vou sair fora. E aí eu fui e terminei. E ele não aceitava isso. Por Michael não aceitar o fim do relacionamento e ter vários ataques de ciúme, Caroline pediu uma medida protetiva contra ele. Mas passou uma semana que ela estava com a medida em mãos e ele cometeu o crime. O casal teve 3 filhos, mas Caroline conta que as crianças tinham medo do pai. Por conta das agressões, um dos filhos falava para a mãe arrumar outra pessoa. O mais novo falava para mim assim, mãe, arruma outra pessoa para você, mãe. O meu pai te bate sempre, mãe, para com isso. Michael foi preso na última terça-feira. De acordo com a polícia, ele terá a pena aumentada por ter praticado o crime na frente dos filhos e da sogra, além de lesão corporal e ameaça. A prisão dele é um grande alívio para a vítima. Que ele continue lá, que ele não saia tão cedo, porque isso não pode ficar impune não, gente. Hoje, depois de estar entre a vida e a morte, Caroline enxerga o momento como uma nova oportunidade de vida. Eu não quero ele na minha vida nunca mais, nem nos meus filhos. A bezerra, que nasceu com 2 cabeças, sobreviveu apenas 15 horas. É o que você confere em instantes. O estacionamento rotativo está suspenso em Vila Velha. A cobrança acaba amanhã, às 6 da tarde, porque o contrato não foi renovado. Os parquímetros vão parar de funcionar, mas o sistema deve voltar a operar no ano que vem com uma nova empresa. O projeto para a nova concessão está em andamento. Operação Verão, do dia 27 até o dia 6 de março, a segurança será reforçada em praias, rios, cachoeiras e também em parques aqui no estado. Mais de 4.000 policiais, além de bombeiros e guarda-vidas, vão atuar nessa operação. Entre algumas novidades para esse ano, a chegada de 200 novos etilômetros. Os aparelhos permitem o teste do bafômetro passivo, ou seja, sem a necessidade de assoprar o aparelho. Nós faremos vários pontos de blitz nas rodovias estaduais e nos eixos viários que ligam principalmente Grande Vitória, a região norte e sul do estado. A grande novidade da Operação Verão 2021 é a expansão dessa operação para regiões do interior do estado, em municípios onde, por exemplo, tem cachoeiras, rios e lagos. Por isso, pela primeira vez, o reforço dos militares na região litorânea não virá do interior, e sim de novos soldados recém-formados e também de policiais que já atuam na corporação e que vão receber uma indenização para atuar nas horas vagas. Esse efetivo do interior permanecerá e, além disso, receberá também escala ISEL para fazer fiscalizações naqueles pontos de maior aglomeração de pessoas. Além dos mais de 4.000 policiais militares atuando nos municípios do estado, também vai ter reforço no Corpo de Bombeiros. São 30 bombeiros militares a mais nas ruas e pelo menos 800 guarda-vidas atuando em 13 municípios. Nós teremos também uma equipe em todo o litoral capixaba, com embarcações, fazendo também as fiscalizações do ponto de vista do mar, em parceria com a Marinha do Brasil. Além disso, nós estaremos com a segurança nos parques estaduais, dado que foi identificado que nos últimos anos várias pessoas da sociedade, vários indivíduos têm utilizado esses locais como locais de lazer. Um planejamento robusto que envolve desde aberturas de novas delegacias, equipamentos tecnológicos,
também empenho e convênios com as prefeituras para os guardas-vidas e corpo de bombeiros, e, obviamente, a questão do efetivo, tanto da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Detrans. Morreu a bezerra que nasceu com 2 cabeças em Nova Venécia, noroeste do estado. O filhotinho nasceu em uma fazenda na localidade de Córrego Massada. Assim que viu a bezerra, o dono da propriedade pensou inclusive que fossem gêmeas, mas logo percebeu que realmente era um animal só. Esse caso foi tido como extremamente raro por especialistas. É uma anomalia que ocorre no crânio e causa duplicação da cabeça. Por causa disso, a chance de sobrevivência, inclusive, já era pequena. Depois de pouco mais de 15 horas de nascida, a bezerrinha não resistiu e morreu. O abono aos servidores públicos municipais, o Tribunal de Contas disse que uma lei proíbe o benefício. Os detalhes já. Prefeitos foram alertados sobre a proibição de conceder abono salarial aos servidores até o fim deste ano. Um documento foi enviado pelo Tribunal de Contas do Estado aos 78 municípios capixabas. Ele alerta que reajustes salariais estão proibidos desde maio do ano passado por uma lei que estabelece as normas para enfrentamento ao coronavírus. O benefício não pode ser concedido mesmo que esteja dentro do percentual de correção monetária. A exceção é para os profissionais de educação e saúde. A lei também proíbe que seja editada regras para conceder abonos, mesmo que sejam para entrar em vigor em 2022, ou seja, no ano que vem. A Prefeitura de Cariacica afirmou que o abono de R$1.000 está projetado para o ano que vem e vai ser regulamentado por uma lei própria. Só que essa proposta só vai ser enviada à Câmara se a lei não for estendida para 2022. Nós também procuramos a Prefeitura de Vitória para ter informações sobre o abono, mas ainda não tivemos retorno. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.